Bem, hoje vamos mergulhar numa busca que é, na verdade, universal, a busca pelo nosso equilíbrio interior. Para nos guiar, vamos usar o trabalho incrível da analista junguiana Barbara Anna. Basicamente, vamos explorar como é que podemos sentir-nos mais completos, mais em casa, dentro de nós próprios. Vamos a isso. É uma sensação que talvez seja familiar. Aquele desassossego persistente, como se algo estivesse em falta na nossa vida, certo? A Bárbara Hanna capta isto na perfeição. Ela chama-lhe saudades de casa. Mas atenção, não é saudades de um lugar físico. É saudades de nós mesmos, da nossa totalidade natural, que parece que se perdeu pelo caminho. Então, o que é que significa esta totalidade? Ora bem, o ponto mais importante é este. Não se trata de perfeição. Ser total não é ser impecável, é ser completo. É um estado que, supostamente, é o nosso estado natural. Um estado de equilíbrio onde todas as nossas partes, aquelas que mostramos ao mundo e, claro, aquelas que escondemos, se juntam e formam um todo. Ok, então por onde é que começa esta jornada? Pois, o primeiro passo é provavelmente o mais difícil de todos. Exige que se olhe para dentro e se encontrem aquelas partes de nós que se calhar preferiríamos ignorar. Vamos lá conhecer a nossa sombra. A sombra é essencialmente tudo aquilo que nós varremos para debaixo do tapete sobre nós. E há aqui um pormenor fundamental. A sombra não é só coisas más. Claro que contém os nossos defeitos, as nossas fraquezas, mas, surpreendentemente, também pode guardar qualidades incríveis, talentos que nós simplesmente descartamos, seja por medo ou por pura preguiça. É quase como um tesouro escondido na escuridão. E a sombra, bem, ela tende a emergir do inconsciente muitas vezes quando menos esperamos. Um exemplo clássico disto é o que aconteceu com Robert Louis Stevenson. A ideia para o estranho caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde surgiu-lhe num sonho. Foi o inconsciente dele que lhe deu de bandeja aquela imagem do Hyde a transformar-se. Uma metáfora poderosíssima para a dualidade que ele sentia dentro de si e, claro, em toda a sociedade vitoriana. E este exemplo ilustra o conceito de uma forma brilhante, não acham? O Dr. Jekyll é a pessoa que todos conhecem, o nosso eu público, respeitável, mas incompleto. E o Mr. Hyde, ele é a sombra, aquela parte monstruosa, reprimida, que no entanto é absolutamente essencial para o todo. Tentar viver apenas como o Dr. Jekyll é, no fundo, negar uma parte fundamental de quem se é. Depois de confrontarmos a sombra, a viagem torna-se ainda mais profunda. A fase seguinte leva-nos a conhecer a nossa contraparte interior, aquele aspecto masculino ou feminino que vive adormecido no nosso inconsciente. O Jung deu nomes a estas contrapartes, ânima e ânimos. A ânima, de forma muito simples, é a feminilidade inconsciente no homem, a tal imagem da alma que ele tantas vezes projeta nas suas relações. Já o ânimos é a masculinidade inconsciente numa mulher, que se manifesta frequentemente na forma de opiniões muito fortes, quase inabaláveis. E como é que sabemos quando estas figuras estão ao volante, por assim dizer? Bem, os sinais são bastante claros. Quando se projeta um ideal completamente irrealista num parceiro. Quando se diz algo cruel quando a intenção era ser amável. Quando se age de uma forma que choca toda a gente, até a nós próprios. Ou quando somos subitamente engolidos por uma emoção que parece não fazer sentido nenhum. Tudo isto são pistas de que a contraparte está a atuar sem o nosso consentimento. Ora bem, se conseguirmos navegar por estes desafios todos, a sombra, a ânima, o ânimos, qual é o destino final? Vamos ver qual é o verdadeiro objetivo de toda esta jornada interior. E voltamos a este ponto, que é mesmo crucial. Muitas tradições ensinam-nos a procurar a perfeição, a sermos bons e a eliminar o mal. Mas nesta perspectiva, isso é um erro tremendo. Lutar por um ideal que é só uma face da moeda afasta-nos da totalidade. E a totalidade exige a integração de tudo. Os nossos aspectos luminosos e, claro, os sombrios também. A Bárbara Anna usa uma metáfora lindíssima para explicar isto. A nossa psique é como uma árvore. A força e o crescimento dela não vem de tentar copiar uma árvore qualquer que parece perfeita, mas sim de se manter solidamente ligada às suas próprias raízes, aquelas que são invisíveis e profundas. Essa raiz é o centro organizador de tudo, o Self. E esta ideia de um centro que unifica tudo não é de todo uma invenção da psicologia, é um arquétipo universal. Se pensarmos bem, as grandes religiões do mundo construíram os seus sistemas à volta de um símbolo central que representa precisamente esta totalidade, o Self. Para o budista, é o Buda. Para o cristão, é Cristo. Para o taoísta, é o Tal. No fundo, é o reconhecimento de que existe um centro muito maior do que o nosso pequeno ego. Tudo isto pode parecer um trabalho muito pessoal, quase solitário, mas a verdade é que esta jornada interior tem implicações gigantescas para o mundo em que todos vivemos.
O Jung deixou-nos um aviso muito sério. Os grandes conflitos que vemos no mundo são muitas vezes apenas um espelho dos conflitos que não conseguimos resolver cá dentro. Quando não aguentamos a tensão dos nossos próprios opostos, o bem e o mal, o amor e o ódio, projetamo-la para fora, para os outros. A nossa capacidade coletiva de evitar catástrofe pode mesmo depender de quantos de nós conseguem fazer este trabalho de integração. E assim terminamos com uma pergunta para reflexão. A totalidade é muitas vezes simbolizada pelo número 4, mas uma dessas partes é quase sempre esquecida, reprimida, vista como inaceitável. A jornada, como vimos, não é sobre eliminar essa parte, mas sobre ter a coragem de a encontrar e de a integrar. Fica a pergunta: qual será então a quarta parte esquecida na vida de cada um de nós?